O Gignac falou, viemos aqui para fazer história. O futebol mexicano, ele, depois de umas últimas conquistas, o futebol mexicano sempre se achou, né? Agora está se achando um pouquinho mais. Então, vale aí a frase deles de viemos aqui para fazer história. E a última frase, talvez seja bom traduzir, porque ele usou a palavra nadie. Nadie não é nada, nadie é ninguém. A tradução de nadie é ninguém. Então, quando o Tuca Ferreira disse não tínhamos medo desse adversário, não devíamos menosprezar esse, não devemos supervalorizar o outro, e a frase final é, não temos medo de ninguém. Essa foi a última frase final dele, usando a palavra nadie, que significa ninguém. E Galvão, nossa produção conseguiu identificar para quem o Gignac mandou um abraço, mas eu acho que nem o PVC vai saber quem é esse jogador aqui. Ah, rapaz, você é comentarista da televisão mexicana, eu trabalhei de cabine ao lado dele, vou dar umas dicas pro PVC, vai que é o cara, um grande goleador, fez grande carreira no Real Madrid. Hugo Sanches. Aí é o Hugo Sanches. Aí seria o Hugo Sanches. Não. Sanches. Eu não sei se é na TV mexicana ou se é de alguma emissora local, porque ele se referiu a um ex-jogador argelino chamado Rafik Saif, com que ele jogou no Lorient. Acho que nem você vai conhecer esse daí. Não vem dizer que conhece, não, senão vou pedir mais informações. Ele começou no Lorient, né? Eu acho que o PVC nem sabia que ele jogou no Lorient. Acho que o PVC nem sabia que o Gignac tinha jogado no Lorient. Ele começou no Lorient, depois ele passou para o Olympique de Marselha, quando foi para a Copa do Mundo em 2010, jogou no Olympique de Marselha. Mas... O Olympique de Marselha terminou a França no Olympique. Ele terminou na França no Olympique de Marselha, né? Passou por outros clubes ali na França e o Olympique de Marselha. O André Hernan está em Doha, no Catar, e já conversou com o pessoal do Palmeiras sobre as impressões que o próximo adversário da equipe brasileira deixou depois de se classificar para a semifinal de domingo, que você acompanha aqui no Sport TV a partir de 3 da tarde, na TV Globo também. André Hernan, bem-vindo à Seleção, meu velho. O que o pessoal do Palmeiras achou do Tigres? E o bastidor? Tudo bem, André? Tudo bem, André, Galvão, PVC, tudo bem? Deixa eu contar um bastidor aqui, já que o Galvão gosta tanto. Estava conversando e trocando mensagens no primeiro tempo com o pessoal do Palmeiras e depois eles não assistiram todo o jogo porque o Palmeiras, nesse momento, está fazendo o primeiro treino aqui em Doha, já de olho no adversário. Posso dizer com muita tranquilidade que o Palmeiras publicamente não estava falando sobre favoritismo para a Ulsan ou para a Tigres, mas internamente, nas conversas entre eles, o Palmeiras sabia que o Tigres ia passar. E eles projetam esse duelo, pelas conversas que eu tive, um duelo de detalhes. Um duelo que vai muito da questão psicológica. Porque o Palmeiras tem um time jovem, tem um time que vem numa sequência muito grande de jogos, desgaste na semifinal contra o River Plate, desgaste no jogo único na final contra o Santos, vencendo no último minuto. Então o Palmeiras sabe que precisa, claro, treinamento é importante, o campo, você olhar o adversário, você preparar a equipe conforme o adversário, tudo isso é muito importante. Mas o que é mais importante para o Palmeiras nesse momento é a questão da estreia, o psicológico, e eles sabem que o Tigres vem com tudo, vem para querer chegar à final do Mundial de Clubes. E aí a comissão técnica entende que é um jogo muito perigoso e é um jogo de detalhes, viu, André? Muito bem. E o Palmeiras treina hoje, já treinou? O que você nos conta da programação da equipe, Xará? Está treinando nesse momento, começou o treino às 6 da tarde, horário aqui, a gente agora 7 horas e 14 minutos aqui em Doha. É um primeiro treinamento, o Palmeiras ainda está entrando no fuso, fez uma série de compromissos hoje, todos os funcionários tiveram uma palestra, os jogadores, para falar do protocolo aqui, da questão da segurança com a Covid, que é algo muito sério aqui no Catar. E depois também os jogadores pousaram para fotos, fizeram vídeos, que é uma situação em que a FIFA pediu para os jogadores, para todos os times, e vai soltar esses vídeos, essas falas, essas entrevistas nas redes sociais e nos canais oficiais da FIFA. Então os jogadores tiveram todo esse compromisso de manhã, à tarde assistiram quase todo o jogo e depois foram para o treinamento, porque tudo ali é muito perto, um complexo esportivo onde fica o hotel, o hotel que o Palmeiras está por aqui, que é a Casa Alemã, é conhecida como a Casa Alemã, porque o Bayern de Munique
sempre quando faz pré-temporada, nos últimos 10 anos, ficou nesse hotel e usou esses campos. Mas dessa vez ficou com o Palmeiras, André. A gente já tem informação de que todo mundo testou negativo para a Covid na delegação do Palmeiras. E te pergunto, Xará, aqui no Brasil, foi o assunto do sábado o calor com que Santos e Palmeiras jogaram a final da Libertadores. Como é que está a temperatura aí aproximadamente, projetando a partida de domingo, 3 da tarde? Eu entrei no Redação Sport TV mais cedo, e já era tarde aqui, meio da tarde, estava um calor absurdo, 28 graus. Agora despencou a temperatura, né? O sol vai embora e parece que eles ligam a geladeira aqui, porque é muito frio. Agora, por exemplo, a gente está com média de 17, 18, então assim, caiu praticamente 10 graus assim a temperatura. Tá fresco, a gente está aqui exatamente numa praia, né? Golfo Pérsico aqui atrás, ao fundo toda o luxo que é de Doha, né? Os prédios coloridos. Eu estou aqui com a camiseta polo aqui, mas eu digo para vocês assim que eu estou sentindo um friozinho, viu? Então o Palmeiras vai jogar às 9 da noite, horário daqui, naquele clima assim, ó, diria para você, aquele clima de Libertadores, quando você vai para a América do Sul, nos países da América do Sul, e você sente aquele friozinho à noite. Então, de repente, a gente vai ver até alguns jogadores usando uma térmica por baixo. Maravilha, Xará. Grande abraço para o senhor. Bom trabalho a toda a nossa equipe aí. Até a próxima. Bota um casaco, André. Cabe uma última aí, rapidinho? Cara. É óbvio Bota que cabe a última, né? Não, eu trouxe o casaco, trouxe a jaqueta e trouxe o pullover também do uniforme. Ontem a gente subiu uma matéria no GE, no Globo Esporte, e muito se falou do nome do Abel Ferreira lá no Olympique de Marseille. E a informação que a gente tem, que a gente apurou, é que anteontem teve uma consulta ao Abel Ferreira. E, evidentemente, o Abel Ferreira não pensa em sair do Palmeiras nesse momento. Sabe que o mercado vai se abrir, o mercado europeu vai se abrir para o técnico europeu campeão da Libertadores, mas nesse momento não há o menor interesse do Abel Ferreira deixar o Palmeiras. Muito pelo foco no Mundial, pelo foco na final da Copa do Brasil e por tudo que ele tem representado ao Palmeiras e toda a confiança que a diretoria do Palmeiras dá a ele. E um segundo motivo que me passaram é que, assim, o Abel entende que o Olympique de Marseille é um grande time, é um time tradicional, mas está uma bagunça política, está um bastidor meio agitado. Não compensaria você trocar o Palmeiras campeão da Libertadores por uma aposta agora que ele está tão bem. Cruzou o oceano, cruzou o Atlântico e está muito bem no Palmeiras. Então o torcedor pode ficar tranquilo, viu, André? Maravilha, Xará. Grande abraço para o senhor, hein? Agasalhe-se e até a próxima. Valeu, abração. Isso que o André falou é importante. Assim, a gente tem muitas vezes o olhar para o que acontece na Europa, mas existem níveis diferentes no futebol europeu. Claro. Né? Hoje, o Palmeiras é um clube mais estruturado do que o Olympique de Marseille. É melhor trabalhar no Palmeiras do que no Olympique de Marseille. O André Vilas-Boas saiu de lá agora em 9º lugar no campeonato. Aliás, o André Vilas-Boas foi consultado pelo São Paulo, disse que quer descansar. O São Paulo não pagaria o que ele pediria de salário, não é um técnico para o São Paulo, mas ele chegou a ter uma conversa. Ok. E agora ele vai ter a chance de encarar o Bayern, caso ele passe pelo Tigres. Fala, Galvão. Essa questão, eu mandei até uma fotinho para você aí, de como eu estava vestido na hora do jogo do ano passado, temporada passada, né? Nós estamos em 2020 ainda, na temporada, na final do Flamengo com o Liverpool, porque lá é inverno. É bom para lembrar, porque é por causa da Copa do Mundo, né? Que vai ser no princípio de dezembro, né? No Catar, é inverno. Então faz calor durante o dia, mas sempre no deserto, à noite do inverno faz frio. Dificilmente a temperatura será acima dos 15 graus na hora do jogo, porque o jogo é às 3 horas da tarde, domingo, 9 da noite lá. O fuso horário é de 6 horas. Então a temperatura é de 15 graus para baixo. Flamengo e Liverpool jogaram com 12 graus de temperatura. É fresquinho, sim. O Galvão, dá aquele friozinho na barriga que nem jogo de seleção, narrar brasileiro em Mundial de Clubes? Cara, rapaz, é lógico que dá, né? Quando as redes sociais não eram assim tão ativas e tão agressivas, eu criei aquela história para Libertadores e para Mundial. Tal clube é o Brasil da Libertadores, é o Brasil do Mundial.
Continuei falando isso, quer dizer, só que aí quem não é torcedor daquele clube começou, tome pancada, né? Mas ficou legal, acaba sendo uma brincadeira legal, mas dá um friozinho na barriga. Eu tive a felicidade de fazer os títulos brasileiros de clubes campeões do mundo, menos, claro, os 2 do Santos, 63, porque eu era menino. Mas tive a felicidade de fazer Flamengo, fazer Grêmio, fazer São Paulo, fazer Inter, fazer Corinthians. Ou seja, dá um frio